Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. O ser humano foi criado por Deus e à imagem de Deus. Tal afirmação é clássica e muito dita por nós cristãos, que carrega muito significado e implicações que por vezes não nos damos conta. O Dr. Hermes Steinmeier, no episódio de hoje, explora diversas passagens bíblicas e compreensões dentro da teologia reformada sobre como podemos entender melhor nossa origem e nosso relacionamento com o Deus Trino Criador, uma relação que se dá pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que ensina o crente pela escola da palavra, sendo ela o meio pelo qual Deus cria e age. Avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando e também nos ajude compartilhando com seus familiares, amigos e igreja. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 98, o ser humano e sua relação com Deus Trino. Aula do curso A Imagem de Deus, um curso de 8 aulas com os professores Hermes Steinmeier, Mauro Meister e Stephen Wellum. Este curso está disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você também encontra centenas de e-books da editora Fiel, mais de 100 cursos disponíveis e todas as mensagens de nossos 40 anos de conferências. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. O Deus Criador e o caráter soteriológico da criação. A partir do início, eu começo a observar que a Bíblia ela não tenta explicar a existência de Deus. Ela parte do pressuposto de que Deus existe. No princípio, criou Deus dos céus e a terra. Ou seja, as coisas começam a valer no tempo a partir dali, porque até então é eterno. Mas agora Deus cria, e na criação de Deus envolve o tempo e envolve a história. No Salmo 90, então, Moisés escreve: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Pronto, resume. Agora, como é que era a eternidade? Bom, eu gosto daquela perspectiva de Agostinho, quando ele fala sobre as pessoas ficarem querendo saber demais sobre a eternidade, e na realidade isso não foi revelado a nós, e nós devemos nos ater àquilo que Deus revelou. A figura de Calvino, que se inspira bastante no posicionamento de Agostinho, é de que nós devemos aprender pelo Espírito, que é o grande mestre, e que o Espírito nos ensina pela sua escola. E a escola do Espírito é a palavra. Então nós temos que ser alfabetizados pela palavra e fazermos todos os nossos cursos pela palavra, porque é por ali que o Espírito nos guia. Continuemos aqui. Moisés, por revelação direta de Deus, né, e nós falamos de revelação a partir de Pedro, porque toda essa escritura, todos esses homens que falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus, ele vai narrar os atos criadores de Deus. E ele, então, não se preocupa em falar com mais detalhes a respeito que, mediante a sua palavra, faz com que do nada surja a vida. Esse Deus cria o universo, esse Deus estabelece suas próprias leis, e é interessante entender isso, que às vezes a gente fala assim, me parece um espírito deísta disfarçado, o mundo é regido pelas suas leis. O mundo não é regido pelas suas leis, o mundo é regido por Deus, e ordinariamente pelas leis que ele criou, e ele preserva estas leis. Se você pensar apenas em leis autônomas, você pode cair num deísmo, um mundo como um relógio que funciona conforme o programa de um Deus ausente, que já não mais está conosco. Mas então, Deus, ele estabelece suas leis próprias e ele avalia a sua criação como sendo boa. Moisés apenas apresenta, então, o Deus Todo-Poderoso, exercitando o seu poder de forma criativa, criadora, conforme o seu propósito eterno. Deus existe. Este é o fato pressuposto em toda a narrativa da criação. Isso nos basta. Calvino dizia, comentando Romanos, que você deve caminhar até onde a Bíblia vai. Se Deus fala, você pode falar. Se Deus não fala, não se atreva. Não pertence a nós, isso pertence a Deus. Então, Deus cria segundo a sua palavra, e isto nos enche de alegria, de admiração, nos enche de reverente temor. Deus fala e as coisas acontecem. A palavra de Deus é um verbo criador, que manifesta a determinação
e sabe o poder de Deus. É interessante vocês verem a Deus falando por meio da sua palavra para criar, e Deus nos recria por meio da palavra. 1 de Pedro 1,23, é muito interessante isso. Nós somos gerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível mediante a palavra, que ela não se corrompe. Deus age por meio da sua palavra. O Catecismo Maior de Westminster, quando trata da questão qual é a obra da criação, resume: a obra da criação é aquela pela qual, no princípio e pela palavra do seu poder, Deus fez do nada o mundo e tudo quanto nele há, para si, no espaço de 6 dias. E tudo muito bom, conforme a avaliação do próprio Deus. Estudemos, então, alguns aspectos da ação criadora de Deus, entendendo sempre que conhecer as ações de Deus significa conhecer o próprio Deus. Porque Deus, ele age sempre em harmonia com a sua essência. Conhecer os atos de Deus envolve conhecer aspectos do caráter de Deus. Ele age segundo as suas perfeições e ele se dá a conhecer, ainda que não exclusivamente, obviamente, mas de forma natural, por meio da sua criação. E isso me conduz ao primeiro capítulo, que é a origem do homem segundo as Escrituras. A narrativa bíblica. Gênesis 1 e 2, que serão alvo de aulas posteriores, não é história de estranhos. É interessante entender isso. Deixa eu tentar ilustrar. Se alguém fala a história da sua vida, para mim, eu posso ter algum interesse, curiosidade, saber os aspectos daquela família, como foi, como não foi, as dificuldades que passaram, como chegaram aqui, se for uma família de imigrantes, há um interesse natural. Mas se alguém fala da sua família, é diferente. Alguém está falando da minha família, olha, do seu tataravô, quando foi que ele creu? As transformações que houve na família, saber sobre a sua avó, sobre a sua mãe, como ela foi educada, isso tem um interesse diferente para nós. Então, quando nós pensamos em Gênesis 1 e 2, nós estamos estudando a gente. Nós não estamos estudando os seres distantes, indiferentes de uma outra raça. Nós estamos estudando a nossa genealogia, é a nossa própria vida. Tratar da criação do homem significa falar de nós mesmos, de nossa origem, de nossa história, por meio de nossos primeiros pais. Assume um sentido bastante diferente. É possível, então, é impossível fazer isso de forma indiferente. Falar da nossa história de forma indiferente é impossível. Por isso que nós não podemos estudar apenas cientificamente essa história, ou apenas idealmente, dentro de um positivismo epistemológico inexistente. Eu isolo o fato e eu estou distante dele. Não, nós estamos envolvidos com isso, totalmente envolvidos. Aliás, eu digo em outro lugar que é impossível fazer teologia desapaixonadamente, porque aquilo tem tudo a ver com o meu viver, com o meu crer, com minhas relações das mais variadas em todos os âmbitos da minha existência. Bom, tornemos aqui. A concepção cristã da criação do homem encontra a sua base, encontra o seu fundamento na palavra de Deus. E o texto que eu quero me deter nesse primeiro momento é este aqui. Às vezes agarro o computador e dispara. É o meu laserzinho. Bom, esse texto que eu quero me deter. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto de grande profundidade. O resumo que ele faz é suficiente para eu entender algo a respeito da criação e, ao mesmo tempo, confessar o mistério. Alguns aspectos estão pressupostos aqui. Vamos lá. Primeiro, Deus é o ser eterno que antecede a toda a criação. Deus não se confunde com a matéria. A matéria não é simplesmente uma extensão de Deus. No princípio criou Deus. Ou seja, no princípio da história que passa a ser contada, o Deus que antecede a história, ele age, ele cria. Segundo aspecto,
A fé é que deve dirigir a nossa compreensão a respeito da criação, porque é pela fé que nós entendemos isto, e isso nos basta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós jamais poderemos ter uma compreensão adequada, não exaustiva, mas adequada da criação. Há uns 2 anos atrás, me parece, eu não tenho bem o controle, nós publicamos um artigo sobre esse assunto, sobre a fé e a ciência, e dizia que rompendo em fé com a fé. A ideia é de que você não faz ciência sem fé. Eu não posso discutir isso aqui agora, não é meu alvo, nem teria tempo para isso, mas a fé, que nós chamamos de fé, é dom de Deus. O cientista trabalha com as suas hipóteses. E aquilo é um ato de fé. E a minha brincadeira com meus alunos é que o grande sonho da hipótese é virar tese. Bom, mas vamos continuar aqui. Terceiro aspecto. A criação é um ato livre da vontade soberana de Deus. Deus criou conforme a sua livre determinação e graça. Não há pressões externas ou necessidades internas que impulsionem Deus a criar. Deus ainda não havia criado o mundo, nem os anjos. Então Deus cria, ou quando Deus cria os anjos, pela sua própria determinação e graça. Deus não foi influenciado quando criou o mundo espiritual, quando criou a história, o tempo, quando criou a história, quando criou o homem. Não há influência e não há carências em Deus. Deus está sozinho. Cuidado com essa ideia de um Deus solitário que o Pink segue. Isso é perigoso. Deus sempre é relacional. Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Não há necessidades internas em Deus. Deus fez o que fez e como fez, por sua livre determinação e graça. Eu digo aqui à frente, em algum lugar, que Deus, somente Deus, Ele é autopoderoso. Deus é autossuficiente. O único que se basta a si mesmo e não tem carências nem internas, nem externas. Quarto aspecto, nada pode existir sem que tenha sido criado por Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra são obras de Deus. O que existe, existe porque Deus criou, quer direta, quer indiretamente, mas faz parte do desígnio de Deus, do controle de Deus sobre toda a realidade. Não há independência fora de Deus. A afirmação de uma independência fora de Deus significaria cair, no mínimo, num dualismo. Você cairia numa ideia de 2 deuses, ou algo que exista por si só, fora de Deus. Para resumir isso aqui, vai chover pergunta, mas eu não vou responder que não vai dar tempo. Então, Satanás existe porque Deus o preserva. Pronto. Satanás é servo de Deus. Sem querer, mas é. Porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Bom, pronto. Não adianta me perguntar depois sobre isso, a gente tem voltado às Escrituras. Quinto ponto. A palavra de Deus é o verbo criador. Deus fala, Deus age por meio da sua palavra. 6. A criação primária foi gerada do nada. Tradicionalmente é chamado de creatio ex nihilo. Não é uma expressão bíblica, mas é uma expressão que quer dizer que a matéria não tem poder em si mesma para se gerar. É Deus quem cria do nada. E do nada não é no sentido de algo que poderia vir a existir por si próprio ou que não era perceptível. Não. É um Deus que daquilo que não existe e não existiria, Ele cria. Ele tem todo o poder. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou de forma tal que isso é incompreensível a nós. A possibilidade de algo vir a existir fora de Deus elimina a Deus como Deus. Ou Deus criou do nada, ou ele não é Deus. A menos que ele determine usar formas secundárias, como ele usou para criar a mulher. Ele usa uma forma partindo do que ele mesmo criou. Mas se algo pode existir por si só, elimina a Deus como Deus. Ou pelo menos colocaria esse Deus como um ser concorrente, tendo outros deuses. Então, aqui nós temos a confissão de um mistério, não a sua explicação. Ou seja, você trabalha, como, por exemplo, entre tantas doutrinas, quando você trabalha com a doutrina da Trindade, você trabalha com boias. E é interessante estudar Calcedônia. Você tem boias. Olha, eu não sei explicar tudo, mas eu tenho as boias, os limites por onde eu posso caminhar com alguma segurança. 7º aspecto. A criação se distingue de Deus
não sendo sua extensão, eu já falei isso, mas o resultado de sua vontade e poder. Porque se a criação for uma extensão de Deus, nós cairíamos no panteísmo, que é Spinoza e Hegel, que se discute bastante isso, né? A ideia de Hegel, a meu ver, é uma ideia panteísta. Bom, vamos lá. Algumas dessas verdades se depreendem também das narrativas da criação, registradas em Gênesis 1 a 2, 25, e outros textos bíblicos. Eu apenas indico ali algumas dezenas de textos bíblicos que falam sobre isso, né? Mas isso é tranquilo vasculhar as Escrituras e encontrar. Sabemos que a Bíblia ela não tem a pretensão de fazer ciência. A Bíblia ela trabalha com um ponto de vista fenomenológico, que é a forma mais simples de você trabalhar. Porque assim a narrativa é compreendida em qualquer época. Aí alguém pode me perguntar, mas o que quer dizer um ponto de vista fenomenológico? É simples, é você dizer como o fenômeno ocorre. Como é que nós percebemos o fenômeno? Vem de cima, vem de baixo, é rápido, é lento. Então, quando eu descrevo o fenômeno assim, em qualquer época eu entendo isto, porque a linguagem fenomenológica é usada. Ou vocês pensam que o cientista, o físico, ele fala sempre em termos físicos, fica corrigindo, ninguém suportaria alguém assim. Ele não encontraria mais espaço físico para conviver com a gente, porque se ele agisse dessa forma. Então a linguagem fenomenológica ela é compreensível. E diria mais, se a Bíblia fosse registrada em termos científicos, ela já teria sido entendida hoje? Eu creio que não. Porque muito do que é científico hoje é a lenda de amanhã. Então percebam. A única ciência absoluta está em Deus. Se a Bíblia fosse escrita em ciência absoluta, nós não teríamos chegado a ela ainda. Então ela continuaria sendo ignorada por nós. Até hoje nós estaríamos especulando, e sem algo compreensível de forma que atentasse para as nossas necessidades e possibilidade de compreensão. Então a Bíblia trabalha com a linguagem fenomenológica, e essa linguagem fenomenológica nós podemos entendê-la, compreendê-la como ela se mostra a nós. Então não há divergência real entre a genuína ciência e a correta interpretação da Bíblia, já que Deus é o Senhor de toda a verdade. Repare que cada conceito pró ou contra as Escrituras, ou a respeito das Escrituras, trazem pressupostos. Cada conceito traz pressupostos. Então, para nós, toda verdade é verdade de Deus. Isso já é esboçado por Justino Marte, desenvolvido por Agostinho, depois sistematizado por Calvino, e depois disso seguiu a tradição cristã. Toda verdade é de Deus, não há contradição em verdade. Por quê? Deus e a sua palavra não é apenas verdadeiro. Deus é a verdade. Eu discuto sobre isso no meu livro, sobre a tua palavra é a verdade. É que a palavra de Deus é a verdade. Para que alguma coisa seja verdadeira, é preciso que haja o padrão de verdade para que possa referendar aquilo como verdadeiro. Se não houver um padrão de verdade, eu não posso saber se algo é verdadeiro. Por isso, onde não há verdade, não existe erro, não existe heresia. É um assunto interessantíssimo de descobrir, trabalhar com ele. Se toda a verdade é de Deus, e em Deus não há contradição, eu posso não entender as conexões de todas as coisas, mas eu sei que há uma harmonia, porque o nosso Deus é um Deus de harmonia, então eu posso estar tranquilo. A ciência de hoje poderá ser a lenda de amanhã. A minha interpretação bíblica hoje pode estar equivocada. Daí é preciso cautela e humildade e pedir a Deus discernimento. Daí aquela grande oração de todo exegeta cristão. Desviando os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A lei é maravilhosa. Eu sei que é, mas eu preciso de discernimento. Salmo 119, 11. Mas continuemos aqui. Eu não posso falar assim, semana que vem eu trato como eu faço em aula. Eu tenho que concluir o meu assunto. Então, nós acreditamos na coerência de toda a realidade. A ciência genuína nunca nos afastará de Deus.
Antes, ela só encontrará o seu sentido pleno naquele que é o seu Senhor, e para onde todo o real converge e encontra o seu verdadeiro significado. É que Deus confere sentido ao real. Toda a realidade, em todos os níveis, é Deus quem confere sentido. Continuando nessa pequena digressão que eu fiz sobre ciência, vocês observem que a ciência ela evoluiu grandemente a partir do século XVI, porque os cientistas, como diz Schaeffer, eles estavam dentro de um ambiente cristão. E eles sabiam que o nosso Deus é um Deus de harmonia e de perfeição. E eu posso estudar os fenômenos. Eu não consigo entender os fenômenos perfeitamente, mas eu sei que há uma conexão entre eles e que há um princípio de causalidade, porque tudo isso vem de Deus. E como eu sei que Deus é um Deus de ordem, há uma ordem na natureza, que pode me parecer caos agora, mas há uma ordem. Mas eu posso investigar isso, porque provém de Deus. Isso deu um grande estímulo à ciência. É por isso que a ciência evoluiu grandemente entre os cristãos e, de um modo especial, entre os cristãos protestantes. Mas isso não é meu assunto aqui, é apenas uma menção. Deus criou o homem conforme o sábio conselho da Trindade. Deus faz todas as coisas, diz Paulo, conforme o conselho da sua vontade. O salmista diz que Deus age conforme o seu prazer e conforme a sua própria deliberação. Todos os seus atos, livres como são, constituem-se em manifestações do poder de Deus, da sua soberania. Então, Deus é aquele que não precisa de conselheiro. Na criação, ele manifesta aspectos da sua sabedoria, do seu prazer e do seu propósito. Jeremias, então, ele escreve: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Repare uma síntese, né? Deus usou o seu poder para criar a terra. Ele estabelece o mundo com sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Ele fala do poder, sabedoria e inteligência de Deus na criação. Não explica como Deus fez isso, mas diz que Deus usou do seu poder, da sua sabedoria e da sua inteligência. Então, a criação ela é resultado do poder de Deus, da vontade de Deus, revelando aspectos da grandeza de Deus. Sem a revelação, seria totalmente impossível conhecer a Deus. Quando você pega Mateus 11, 27, você encontra, aparentemente, se você terminar no meio do versículo, você encontra um circuito fechado. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Um circuito fechado. Eles se conhecem perfeitamente. E eles se conhecem como de fato são. Porque o conhecimento deles é um autoconhecimento. Mas Jesus acrescenta: e aquele a quem o Pai o quiser revelar. Mateus 16, depois, quando Jesus Cristo pergunta: quem são que dizem ser ele? Jeremias, Elias, um dos profetas. E ele pergunta: e tu? O que me dizes? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, diz Pedro. E a resposta de Jesus é: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, aquele a quem o Pai o quiser revelar. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro conclui essa carta, 2 de Pedro 3,18, dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer a Deus é uma questão de graça. Nós conhecemos a Deus porque Ele se dá a conhecer a nós. Sem a revelação, seria impossível conhecer a Deus. Vários textos que eu aponto ali e digo que no relato da criação do homem encontramos o registro inspirado. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus se aconselha consigo mesmo. É o único caso. Deus cria todas as coisas, mas quando chega o momento da criação do homem, Deus se aconselha consigo mesmo. Façamos. É Deus dialogando consigo mesmo. Ele vai executar algo que está no seu ponto alto, no ponto máximo. Então Deus se aconselha
e delibera consigo mesmo. Ninguém pode aconselhar Deus. Ele mesmo conversa, interage, conforme a sua interação trinitária. Aqui podemos ver a singularidade da criação do homem. Em nenhum outro relato encontramos esta forma relacional. Deus se aconselha consigo mesmo e delibera. Aqui temos o decreto trinitário que antecede o tempo e que agora se executa historicamente, conforme o eternamente planejado. Façamos o homem. Vamos criar agora o homem. Aquilo que faz parte do nosso projeto eterno, vamos agora executar. O façamos de Deus, então, é a execução autodeliberada de Deus em criar o homem. Deste modo, a criação em geral e a criação do homem em especial, nela nós vamos encontrar a concretização do decreto eterno de Deus. Eu gosto muito de citar hinos quando eu estou dando aula ou pregando, porque os hinos, eu não estou discutindo aqui tipos de hinos, se é pequeno ou grande, mas hinos sempre falam de coisas grandes, exceto as doxologias. Mas os hinos, eles reforçam a nossa teologia. E o hino que eu sempre cito, ele nos fala de Deus executa o seu querer de acordo com os seus planos. Né? Ele é chamado de os seus intentos. Né? Os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos, ele executa o seu querer de acordo com os seus planos. E a história nossa é esta mesmo. Deus, o Senhor que cria, conforme a sua determinação e graça, ele vai executando o seu propósito, ainda que nós não entendamos cada parte, cada faceta, mas eu sei que Deus tem um controle da história. Nós falamos isso. E é bom pensar também que Deus tem um controle da história e das circunstâncias. Daí podemos cantar, acasos para mim não haverá, porque as tuas mãos dirigem o meu destino. É o Deus que tem o controle de todas as galáxias, inclusive das galáxias ignoradas que nós não conseguimos atingir com os telescópios mais potentes. Mas esse Deus cuida no cabelo que cai. É impressionante isso, né? Assim, escapa a nossa compreensão. Aquele que habita o alto e o sublime, mas também habita com contrito e abatido de espírito. Esse é o nosso Deus. Então Deus diz, façamos o homem. E Deus executa o seu querer de acordo com o seu propósito. O homem foi formado por Deus de acordo com a sua sábia e soberana vontade. Davi, contemplando a majestosa criação de Deus, escreveu, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O sabe muito bem. Observem, assombrosamente maravilhoso me formaste. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os seres criados por Deus, os peixes, aves, animais domésticos, animais selváticos, etc., o foram conforme as suas respectivas espécies. O homem, diferentemente, teve o seu modelo no próprio Deus Criador. Somente o homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Eles não são conforme a sua espécie, mas conforme um modelo que é o próprio Deus. Somente o homem pode usufruir e partilhar de um relacionamento pessoal, voluntário e consciente com Deus. Ele pode se relacionar pessoalmente com o seu Senhor. Quando se trata de encontrar uma companheira para o homem, com o qual ele possa se relacionar de forma pessoal, não se encontra, então, nada parecido no resto da criação, a solução, a nova criação, tirada da costela de Adão. Adão se completará com a sua esposa, passando a haver uma fusão interpessoal, constituindo-se os dois numa só carne. E esses dois foram unidos por Deus. A constatação de Deus é que não seria para o homem permanecer só. É algo muito interessante, é que Deus, ele perceber, entendam, aqui é uma expressão humana. Deus percebe as nossas necessidades antes de nós percebermos. Mudando muitíssimo o que deve ser mudado, é quando um filho adolescente
em geral são muito organizados, né, metódicos, sistemáticos, no seu caos existencial. Então, os adolescentes que estão me ouvindo, deem um desconto, é apenas uma brincadeira. Ele vai viajar e a mãe coloca um casaco dentro da malinha dele, e já era mala grande, foi menina, mala do tamanho desse tablado aqui. Bom, então, coloca o casaco, eu não vou precisar, tá calor. Não, olha, lá faz frio. Aí quando ele estiver lá na temperatura amena de 5 graus, aí ele vai lembrar daquele moletom que a sua mãe mandou, que é melhor do que nada, porque ele pensava só no calor. E, de fato, fazer mala é difícil, né? Você é num lugar que está muito frio e fazer mala para um lugar tropical. Ou você está com muito calor e imaginar a mala para o frio. É complicado isso. Então a mãe fala, olha, leva isso, é preciso. Ah, não, leva, filho, vai ser necessário. Bom, isso é claro, um exemplo bastante frágil, como são os meus normalmente. Mas a ideia de que Deus, Ele sabe do que nós precisamos antes de nós percebermos. Então, o homem, pelo que parece, não teve ainda noção de que ele vai precisar de uma mulher. E Deus, então, cria a mulher para o completar, eu vou dizer daqui a pouco, e ela também será completada por ele, os dois formando a sua carne. Depois eu vou falar algo sobre a mulher, que é muito interessante o que Gênesis diz sobre isso. Bom, é Deus mesmo, então, que percebe uma necessidade ainda imperceptível. O homem não percebe isso ainda, mas Deus sabe de que ele carecerá disso. Tudo na criação era bom, exceto a solidão do homem. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele se relaciona consigo mesmo. Há uma relação trinitária eterna. E Deus cria o homem para se relacionar com ele. Mas há um aspecto físico, emocional, mas há também uma questão metafísica, que daqui a pouco eu falo sobre isso. O homem ainda não havia percebido isso, no entanto, Deus sabe que a solidão lhe fará mal. Aí é uma confusãozinha às vezes com a gente. Eu gosto muito de estar só. Eu também, depois de ficar o dia inteiro conversando com meus alunos, eu quero ficar um pouquinho só. A solidão é muito bom. Bom depois de estar com muita gente. Ou seja, estar só circunstancialmente não é viver sozinho. É diferente. Todos nós gostamos de algum momento ficar só, pensar, refletir. Eu gosto muito disso, mas não de viver sozinho. Então o homem estaria sozinho, mas isso vai lhe fazer mal. A carência vai se tornar evidente. Deus passou diante de Adão todos os animais para que eles pudessem dominá-los, distinguindo cada espécie. Então Adão já teve a experiência com a criação toda, ele vai poder nominá-los, eu vou falar sobre isso ainda um pouco depois, e ele vai usar sua inteligência para isso, mas tudo bem, caminhamos aqui. Vemos de passagem, então, a inteligência de Adão, ele tendo condições de discernir as espécies, exercitando a sua capacidade de julgar, atribuindo nomes que certamente estavam relacionados a características essenciais dos animais. Não era aleatório, não. Aquele ali tem cara de jegue. É jegue o nome dele. Não, não vai ser. E outro perguntar de quem é esse jegue. Não, não é essa a questão. A questão não era essa. Ele vai usar a sua inteligência para poder classificar. E ele vai tendo esse contato com os animais, com toda a criação. Entre toda a criação, não há uma companheira à altura do homem. Não me pergunte se ele se pensou, aquilo ali, quem sabe. Não, não tinha nada que ele tivesse alguma fixação. Né? Então, como ser sociável que é, o homem necessitará de compartilhar conhecimentos e afetos. Amar e ser amado. O homem, de fato, foi criado por Deus para viver em companhia de seus semelhantes, mantendo uma relação de ideias, valores e sentimentos. Deus, como uma espécie de pai da noiva, leva até o noivo. E uma curiosidade aqui. Adão aprovou a nova criação de Deus. E as primeiras palavras do homem registradas nas Escrituras não é que ele era calado e com a mulher aprendeu a falar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que são as primeiras, vocês estão com ambiguidades. Então é o seguinte, o que eu estou dizendo é que as primeiras palavras registradas do homem nas Escrituras foram estas. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. É a primeira vez que aparece o homem falando. Isso dá um tom de poema, né? E de poesia. O homem se agrada
da sua mulher e ele fala, há um registro da sua fala. Agora, tornou-se possível uma relação satisfatória para o homem e, ao mesmo tempo, eles poderão se perpetuar por meio da procriação, como um ato que reflete a sua identidade de amor e complemento, enchendo a terra, sujeitando-a conforme a ordem divina. O paraíso está pronto para se expandir. Agora sim, eles podem caminhar e dar prosseguimento à ordem divina. A criação da mulher, a companheira do homem. A mulher foi criada para ser companheira do homem. Deste modo, percebe-se a ideia de complemento. O paraíso sem a mulher seria um paraíso incompleto. Insatisfatório. Outro dia eu estava fazendo uma palestra sobre uma família cheia do Espírito Santo e comecei por aí, e aí comecei a mostrar umas gravuras. O paraíso sem a mulher era isso. Aí todo mundo ria, mas era incompleto. Era insatisfatório. O paraíso sem a sua esposa seria insatisfatório. Por sua vez, já que a mulher completaria o homem, esta tornar-se-ia da mesma forma incompleta, se não cumprisse a sua missão. E aí vem a questão. A palavra de Deus nos diz que Deus vai criar uma auxiliadora idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É a solução encaminhada por Deus. A palavra auxiliadora é interessante. Na minha igreja, eu sou presbiteriano, então, presbiteriano do Brasil, a Sociedade de Senhoras, deve ter aqui várias igrejas com sociedades semelhantes, chama de SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Algumas épocas lá atrás surgiam, de vez em quando aparece alguém, mas é raro, mas acontece. De alguém, isso não é auxiliadora, não é um nome bom, a mulher ser auxiliadora, etc. E quando eu estive estudando isso alguns anos atrás, observei que a palavra auxiliadora é uma palavra especialmente usada para descrever a Deus. Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso socorro. Peguem a palavra Ezé e vejam nas Escrituras como ela ocorre. É uma palavra usada muito enfaticamente para Deus. E essa palavra é usada e aplicada à mulher. A mulher exercita um trabalho quase divino. E diz mais, idônea, auxiliadora idônea. Quando você diz que a mulher é do contra, calma, tem um certo sentido. A palavra idônea tem sentido de conforme aquilo que corresponde e tem um sentido de contrário, a ideia de contraparte. Quando o povo está diante do Mar Vermelho, ele está diante de. A palavra usada para diante de é essa palavra que é traduzida por idônea, porque ela tem o sentido literal de contraparte àquele que está diante de mim e que é contrário. Mas que é contrário não é para contrariar, é para completar. Isso é magnífico. Os dois se completam. Os dois se completam. Então Deus criou a ideia de uma engrenagem. Os dois se completam porque os dois foram feitos, cada um para o outro. Significa, então, como eu já disse, estar em frente, de frente, pode depois olhar Êxodo, Josué, o uso literal da palavra. A mulher foi formada como uma contraparte do homem. É uma semelhança perfeita dele, ainda que lhe seja oposta, no sentido de complemento. É por isso que as nossas esposas, elas vão se enfeiando com o tempo, porque elas vão se assemelhando a gente. Então, quando ela está parecendo com seu marido, é ofensivo. Agora, você está parecendo com sua esposa, muito obrigada, nós estamos melhorando, estamos evoluindo o que é possível melhorar. Tirando a brincadeira, obviamente, a ideia de complemento, os dois vão se completando, e o auxílio está nesse complemento, nesse encaixe. Nós vamos amadurecendo e vamos crescendo. Obviamente, as implicações disso são longas implicações que não me cabe aqui analisar, eu estou apenas tentando falar um pouco sobre a criação. Os textos também revelam a prioridade social do homem, não a sua superioridade essencial. São coisas diferentes. As analogias são sempre limitadas. Então eu pego uma analogia maior, em geral a gente pega analogias menores, eu pego a maior e tento fazer uma aplicação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três se constituem num só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, totalmente Deus, e não há uma repartição de essência,
né? Um pedaço está aqui, um pedaço está lá. Mas o Jesus Cristo, quando encarnado, ele abriu mão de aspectos da sua glória. Você vê lá em João 17:5, ele dizendo: glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E ali ele veio fazer a vontade do Pai e submete à vontade do Pai. Mas aquilo não significava uma diferença, uma submissão ontológica ou metafísica ou essencial, mas significava uma submissão existencial, ou como alguns teólogos gostam de chamar, econômica. Ele se submeteu ao Pai enquanto encarnado, e ele abriu mão de aspectos da sua glória. Filipenses 2 fala de esvaziando-se a si mesmo. Bom, mudando muito o que deve ser mudado, então, quando eu falo do homem e mulher, não há uma superioridade essencial. Quer dizer, o homem é a imagem de Deus, a mulher não. Os dois são imagem e semelhança de Deus. É preciso que não confundamos a primazia e liderança com também o domínio tirânico. Deus, ao criar a mulher, não a fez inferior, ela também foi feita conforme a imagem e semelhança de Deus. A ordem divina quanto ao povoar a terra, dominar, guardar e cultivar, é da responsabilidade de ambos. Ambos devem trabalhar harmoniosamente dentro do propósito da criação. Os dois partilham dos deveres e responsabilidades conferidos por Deus. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!